Bom dia, amigos despolarizados. E aí, pessoal, satisfeitos com o nosso Congresso? Na última semana que passou, aumentaram o número de deputados de 513 para 531 deputados. Eles têm muito o que fazer por nós, não é isso? Precisa de mais gente para trabalhar. Mas aí vocês vê o que acontece. Aí fica o brasileiro brigando por essa polarização, nessa polarização estúpida e não se liga nas coisas que importam, que interessam ao país, como o Congresso brasileiro. A gente precisa ter um Congresso melhor, porque esse daí é um dos piores congressos que a gente tem. Tudo que eles fazem, quer dizer, para nós não fazem nada, mas o que eles fazem para eles e por eles, cada vez mais privilégios, cada vez mais emendas, agora aumentando o número de deputados. Por quê? Isso não era para ser assim. Isso era para ser feito um equilíbrio entre os estados na quantidade de deputados, porque é fixado pela Constituição. São 513 deputados. E aí vai variar cada estado o número de deputados por sua população, de acordo com o censo. E isso desde os anos ali de 85, foi a primeira eleição, a partir de 85 o censo. E a eleição de 94 foi definido esse número de deputados de 513 deputados. E aí, a partir do censo, a cada período, isso aí tem que ser regularizado pelo último censo, a quantidade de deputados por estado. Então, o estado menos populoso pode ter, no mínimo, 8 deputados, pelo menos 8 deputados. E o estado mais populoso, pelo menos 70 deputados no máximo, 70 deputados. E aí se organiza de acordo, percentualmente, de acordo com a população de cada estado. Então, o estado do Pará agora entrou com uma ação ultimamente no STF, porque o estado do Pará, pela população do último censo, era para aumentar o número de deputados, enquanto outros iam perder. E aí o estado do Pará entrou com uma ação, o STF mais uma vez provocado, porque o Congresso não estava fazendo o que deveria, como sempre, não legisla, o Congresso não legisla. Quando legisla é somente para seus privilégios, a gente está vendo isso. E aí o STF deu a determinação de que o Congresso estabelecesse esse equilíbrio de acordo com o último censo, conforme prevê a Constituição. E aí os deputados e o Congresso, com o apoio dos senadores, aproveitaram e falou: não, ninguém vai perder então. Nenhum estado vai perder. Nós vamos colocar o número de deputados que tem que ganhar, aumentar. O que falta aí, quem devia perder para fazer o equilíbrio vai continuar como estava. E aí aumentou de 513 para 531. Aí vem o outro lado da moeda dos brasileiros que não despertam. A polarização estúpida que está nos cegando para os problemas reais do país. Essa briga de esquerda-direita, do B contra o L, a torcida do B contra a torcida do L. E fica essa briga. Aí quando você vai ver agora, essa proposta é o reflexo dessa polarização estúpida que só nos manipula e nos cega. Porque os dois lados votaram a favor. Os deputados lá, os políticos do Congresso a favor do B, 90% votaram a favor disso. 90%. Os deputados a favor do L, inclusive o PT, que é a favor dos pobres, votou 75% dos deputados do PT votou a favor dessa proposta. Quer dizer, os dois lados estão unidos para nos enganar, nos explorar, tirar do nosso bolso e eles continuar mamando nos privilégios, né? Com seus altos salários, cheio de privilégios, colocando para dentro do serviço público para mamar também os seus apoiadores, seus cabos eleitorais, essa festança com o nosso dinheiro. Enquanto isso, eles criam esquerda contra direita, um teatrinho para envolver quem é mais de esquerda, que tem um pensamento mais progressista, colocado contra quem tem um pensamento mais conservador. Aí fica essa briga. Isso é normal, as diferenças de cabeça, de pensamento é normal nas pessoas, em qualquer lugar, em qualquer país. E adianta ficar brigando um lado contra o outro? Vamos lutar por nossos direitos, com respeito, né? Que cada pessoa é diferente, até dentro da família, pessoas pensam diferente. Mas na hora de cobrar dos políticos, a gente vai se dividir e vai tomar um lado como fosse torcida de futebol, um torcendo contra o outro e defendendo esses políticos pilantras vigaristas
que além de mamar no nosso dinheiro, nos privilégios, eles também, a maioria ali está envolvida em corrupção, a gente sabe disso, como foi na Lava Jato ali, ia pegar mais da metade do Congresso se deixasse rolar tudo isso aí. Então, quer dizer, e a gente nessa polarização estúpida, cego para os verdadeiros problemas do país. É isso que a gente precisa acordar, gente. É isso que a gente precisa acordar. As diferenças são necessárias. Todo mundo pode viver com o diferente, claro, cada um brigando por seu direito, né? Com a cabeça no lugar e sabendo que os políticos estão lá primeiro para garantir os seus interesses, os seus privilégios, continuar a vida toda ali. E eles manipulam essa guerra. Essa guerra para lá, essa guerra para cá. E os brasileiros têm os extremistas dos dois lados e tem uma parcela grande de brasileiros despolitizada, né? A grande parcela dos brasileiros, a massa despolitizada. Aí fica de um lado para o outro e vai para um lado, depois vem para o outro, vai para um lado, vem para o outro. E nunca o Brasil se une para a gente começar a depurar esse Congresso. Porque com esse Congresso, que é o pior da história que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, é o pior. Ele não está deixando nenhum lado governar. O Executivo já não tem o poder que deveria ser garantido pelo povo. É claro que o Congresso deve controlar esse poder, porque representa o povo, o Congresso. Mas aí eles estão usando esse poder, esse mandato público, e se aproveitando dessa polarização que está cegando os brasileiros, desse teatro, para continuar lá mamando, nos enganando e, em muitos casos, através agora desse orçamento secreto que virou orçamento paralelo, porque o orçamento secreto foi ali até proibido pelo STF recentemente, só que encontraram uma outra forma de desviar, porque quando a Lava Jato pegou muita gente, a Polícia Federal estava trabalhando, o Ministério Público trabalhando e pegando muitos corruptos, deram um jeito de enterrar a Lava Jato com a ajuda do B. Vejam só, veja só a polarização como cega. Com a ajuda do B, ajudou a enterrar a Lava Jato, ajudou a soltar o L, esse centrão que domina o Congresso. E aí estão todos soltos, rindo da nossa cara, mamando, patrocinando esse teatro de polarização. E aí continua a gente, os brasileiros, cada vez o Brasil indo para o buraco com essa polarização. E se a gente não despertar para isso, não acordar, a gente vai entrar nesse buraco cada vez mais fundo. Então é bom, pessoal, a gente pensar, cada um tem a sua ideologia, defenda a sua maneira de ver, de enxergar as coisas, mas a gente tem que trabalhar em um consenso e que todos os brasileiros convivam em paz com as diferenças, que tenham um consenso mínimo, né? Pô, não havendo crime, cada um é livre para viver a sua vida como quer. A gente tem que aceitar isso, até dentro da família, desde que não esteja cometendo crime, algo ilícito. Então a gente tem que parar com essa polarização estúpida e se ligar no que é importante para o país. E o que é importante está lá no Congresso. Porque se não tiver um Congresso bom, não há executivo que funcione, porque os que estão lá hoje só querem usar o poder, usar até o executivo agora para se locupletar no dinheiro público. E vamos despertar, gente. É isso aí. Uma boa semana a todos.